Olá pessoal, tudo bem? Sou o Bruno, monitor da cadeira de Eletrônica 1 da URGS, e hoje a gente vai resolver um circuito com transistor. É o primeiro circuito com transistor que a gente está resolvendo. A gente nota que esse transistor aqui, tá, ele é um NPN. O que significa dizer que ele é NPN? Primeiro, que essa flechinha, simbolicamente, a flechinha ela é para fora no emissor, certo? O que diz que essa corrente está saindo, então ela tem esse sentido no emissor. A corrente entra no coletor e entra na base, formando IE, que é a corrente que sai no emissor, igual à soma da corrente que entra no coletor mais a corrente que entra na base. Temos aqui essa expressão, certo? Se fosse um PNP, seria diferente? Sim, seria diferente. Essa flechinha aqui estaria para dentro, o que indicaria que a corrente estaria entrando no emissor, certo? Por consequência, a corrente sairia no coletor e sairia na base, o que resultaria em IE ser igual à soma da corrente IC mais IB. Da mesma forma, temos a mesma equação, certo? Bom, vamos começar a analisar esse circuito, tá? A gente tem que calcular todas as correntes e tensões nele, considerando um beta grande, um beta de 400. Beta é o ganho desse transistor, tá? E a tensão da nossa fonte de 10 volts, beleza? Aquela história que parece que é uma regra, que a gente sempre considera IC igual a IE, mas a gente tem que pensar por quê. Por que a gente considera IC igual a IE? Bom, como a gente já falou nesse exercício, IE é a soma de IC mais IB, tanto para o NPN quanto para o PNP. Mas por que a gente então é como se esse IB não existisse? Bom, idealmente, certo? A gente tem que a corrente IB é igual a IC dividido pelo beta. Como a gente está utilizando um beta bem grande, na ordem aí de 400, a gente vai ter um valor muito pequeno para o IB, que vai ser insignificativo nos cálculos, certo? Então a gente, por convenção, considera ele zero, como se não houvesse corrente entrando aqui na base desse transistor. Zero porque é quase zero, certo? Bom, o que a gente tem que pensar então é que se aqui a gente não tem corrente entrando, ou seja, se a gente pudesse cortar esse circuitinho aqui, entre esses dois resistores R1 e R2 a gente teria um divisor de tensão com 10 volts, certo, pessoal? Daí fica bem fácil resolver esse circuito, certo? Temos então VR1 igual a VR2, que é igual a 5 volts, certo, pessoal? Se os valores dos resistores não fossem iguais, era só a gente fazer descobrir a corrente total do circuito, né? Dividir o 10 pela soma dos dois resistores e multiplicar por cada um deles para descobrir qual é a tensão que teríamos em cada resistor, certo? Bom, agora, olhando para o outro lado do circuito, a gente vai percorrer uma malha diferente. Agora a gente volta e ao invés de percorrer esse caminho do R1 e R2, a gente vai percorrer o caminho do R1, mas vamos cortar o caminho e ir aqui pela base do transistor. E aí aqui na base do transistor a gente vai percorrer essa setinha que é a junção BE. Normalmente essa tensão, que a gente chama de VBE, certo? Ela é 0,6 ou 0,7 volts. Vamos pensar que ela é 0,6 volts nesse caso, certo? Então o que vai acontecer? A tensão nesse resistor R4 vai ser 10 volts menos 5 que nós temos no R1, certo? Menos 0,6. Quanto que dá isso? Bom, 10 menos 5, 5 menos 0,6, 4,4. Então, VR4 é igual a 4,4 volts, certo, pessoal? E agora a gente tem total condição de calcular a corrente
o IE, certo? Vai ser 4,4 volts, que é a queda de tensão no resistor R4, dividido por 1K, que é a resistência do resistor R4. Obtemos, então, 4,4 miliamperes. Certo, pessoal? Como... Aqui teve um errinho. Como a gente considera IE igual a IC, certo, pessoal? A gente também pode descobrir de maneira bem simples a tensão em VR3. Como é que a gente vai descobrir essa tensão? Bom, se a gente sabe que a corrente nele é 4,4 miliamperes, porque ela é igual a IE, certo? 4,4 miliamperes, e multiplicar isso por 1 kΩ, certo? A gente vai encontrar os mesmos 4,4 volts do VR4. Beleza, pessoal? Então a gente já descobriu IC, já descobriu IE, a gente já tem condições de calcular a corrente que passa pelo resistor R1 e R2, certo? Faltou apenas a gente descobrir a tensão VCE, que também é bem fácil, certo? VCE. Vou dar um espacinho aqui. Como é que a gente vai calcular a VCE, pessoal? É bem simples. A gente percorre essa outra malha. Saímos aqui dos 10 volts, ao invés da gente ir para o R1, a gente vai para o R3. E aí aqui a gente já perdeu 4,4 volts, certo? VCE é a tensão entre esses dois, que a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir. A gente continua percorrendo e aqui tem mais 4,4, certo? Resultando em 10 menos 4,4 menos 4,4. Quanto é que é isso, pessoal? Isso aqui é 10 menos 8,8, certo? Que é igual a 1,2 volts. Então aqui a gente tem todas as ferramentas, né, para calcular em qualquer circuito que utilize transistor, tanto PNP quanto NPN. Se o circuito for maior, na verdade é só analisar, só vai demorar um tempo um pouco a mais para a gente analisar esse circuito num todo. Mas eles são bem simples e utilizando essas regras que eu coloquei para vocês, analisando malhas separadamente, considerando que IB é igual a zero, fica bem tranquilo de tu resolver qualquer circuito com transistor, certo? Então tá, pessoal, hoje a gente vai encerrando essa aula. A próxima aula eu vou fazer um circuitinho um pouco maior de transistor. Até mais.